Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de deixar o seu comentário. O seu comentário ele é muito importante para nós. Bom? Muito bem. Então vamos à mensagem que diz, 2ª Crônica, capítulo 15, versículo 1 e 2. E vamos analisar a palavra de Deus, o quanto que Deus preocupa com o seu povo e quanto que Ele está junto de nós. Junto de nós. Vejam pela mensagem de hoje. Tá? E diz assim, 2ª Crônica 15, versículo 1 e o versículo 2, tá? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscar, o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Deus está conosco enquanto nós estamos com ele. Se nós optarmos a vivermos no pecado, abandonando a Deus, ele também nos rejeitará. Se nós o buscarmos, nós acharemos. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, e buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, e sereis achados de vós. Então nós vemos, louvado seja Deus, no livro de Jó, capítulo 28, versículo 24, o Senhor ainda diz assim: o Senhor está conosco. Que diz o capítulo de Jó, capítulo 28, versículo 24, que diz assim: porque ele vê as extremidades da terra, até o último alcance da terra, para o homem, né? Até a extremidade da terra ele vê, a sua vista alcança. E vê tudo o que acontece debaixo do céu. Tudo que acontece debaixo do céu, Deus vê. Provérbio, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares,
contemplando os maus e os bons. Vão observando a aproximação de Deus conosco. Os olhos do Senhor, Ele não desliga de cada um de nós. E nos Salmos 34, versículo 21, ainda diz mais: porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um. Ele vê todos os seus passos. Olha que interessante, porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos, todo caminho que nós fazemos na face da terra. Os olhos do Senhor o acompanham, tanto fazendo o bem, como nós fazendo o mal. Deus vê tudo. Ele acompanha todos os nossos passos. Todos os nossos passos. Vamos ainda o capítulo de 2 Crônica, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Vejam o comportamento de Deus a respeito a nós, seres humanos. Que, quanto aos olhos do Senhor, Ele passa por toda a terra, em todos os lugares. Tudo que acontece na terra, Ele é ciente. Ele é ciente. Não é? E veja, e Ele se mostra, se manifesta para nós, para que nós confiemos, para todos aqueles que têm o coração sincero, desejo de invocar a Deus. Deus, Ele está atento a toda essa situação. Ele vê aquele coração que é perfeito e sincero diante dele. Vendo ainda 1 Crônica, capítulo 28, versículo 9. Olha o conselho que Davi deu para o seu filho Salomão. Que diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Tudo que está no coração do homem, Deus conhece o desejo e o pensamento do coração. Deus conhece tudo, né? Se você o procurar, Ele o achará. Mas se o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Todas essas colocações que eu estou colocando para os irmãos entenderem a mensagem de hoje. Veja como que Deus está atento, quanto que Deus tem o prazer de nos abençoar,
como que Ele acompanha todos os nossos passos. Veja o que acontece quando Deus rejeita, quando Deus rejeita alguém que não quer obedecê-lo. Veja o que acontece quando é rejeitado por Deus. Porque Deus lhe deu a oportunidade e ele recusa em obedecê-lo a ele. Vejam como é trágico essa situação. Nós vamos ver o que aconteceu com Saul. Nós vamos observar nessa mensagem o que aconteceu com o rei Saul. Antes nós vamos ver o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz assim, olha bem, é para todos, olha, examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Eu tenho que examinar a mim mesmo, se quando aceitei Jesus, para obedecê-lo a sua palavra, para a salvação da minha alma, eu tenho que examinar se eu permaneço na mesma fé quando iniciei a minha fé. Eu tenho que examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Será que eu não sei que Jesus Cristo está em mim? Que faz morada em mim? Ou não sabeis vós que Jesus Cristo está em vós? Veja o término do versículo. Entre aspas, eu pus aqui. Se não é que já estáis reprovado. Às vezes a pessoa aceita Jesus, está naquela fé, naquela bênção contínua na sua vida. E ele começa a bagunçar a sua fé. Começa a voltar dos seus velhos hábitos, lentamente. Isso não faz mal. Isso não tem problema. E ele vai se contaminando, vai afastando a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. E vejo que às vezes acontece como aconteceu com Saul. O Espírito de Deus já afastou dele. Ele já está sendo rejeitado por Deus, porque ele está vivendo no pecado, está vivendo na sua forma carnais, na sua forma de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Rejeitando a obediência a Deus. E vejo que Paulo escreveu, se não é que está rejeitado por Deus, Deus já retirou o Espírito dele, daquela pessoa que voltou a pecar. Não examina a sua vida, não examina a sua alma, não examina a sua posição diante de Deus, a que Deus colocara. Então nós vemos também no capítulo Romanos 8, versículo 9, que diz assim, vós não estáis na carne, vós não estáis mais no propósito do pecado, vós não estáis mais na sua vida que tinha anterior à sua conversão. E diz mais Paulo, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós.
se é que o Espírito de Deus já não saiu de vós. Vós não está mais na carne, vós estáis no Espírito, se é que o Espírito está em vós. Louvado seja Deus. Mas se alguém não está no Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele, não pertence mais a ele, porque ele já retirou desse tal que está na carne, que está na prática do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ver o que aconteceu com Saul. Primeiro Samuel, capítulo 9, versículo 15 e 16. Vejam, o mesmo Deus que batizou eu, você, com o Espírito Santo, que deu a graça, que deu os dons para você, que deu o dom para nós, o mesmo Deus foi o que ungiu a Davi, foi o mesmo Deus que ungiu a Saul. O que é unção? É derramar óleo para a pessoa, na cabeça, para ungir a pessoa para trabalho específico ao Senhor, para um trabalho separado a Deus. Saul foi ungido por Deus, pelo profeta Samuel. Ele foi separado por Deus para cuidar do povo de Deus. E veio para o próprio Deus a quem ungiu, o próprio Deus que escolhera. Louvado seja Deus. Mas vejam, diz assim, capítulo 9, 1 Samuel, o versículo 15 e o versículo 16. Porque o Senhor, olha bem, revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul viesse. Antes de Saul chegar até lá, procurando a jumenta do seu pai e tudo e tal, e Deus revelou para Samuel: amanhã vai chegar uma pessoa aqui e eu quero que você unja ele como rei. Isso é Deus quem fez isso. E vejam que no versículo 16: amanhã, esta hora, te enviarei. Isso é Deus falando para o profeta. Amanhã, estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás para capitão sobre o meu povo de Israel. Olha a ordenança que Deus deu para o profeta Samuel. E nós vemos, louvado seja Deus, depois que Saul foi ungido, ele cometeu muitos erros. Ele achava que era o dono do povo de Deus, do rebanho do Senhor. Ele começou a desobediência, a desobedecer os mandamentos do Senhor. Fazia o que dava na sua cabeça. Começou a perseguir o povo de Deus, não é? Isso vejo. E até que Deus o rejeitou. Samuel, 1 Samuel 16, versículo 1. Olha a rejeição que Deus fez, né? Louvado seja Deus por Saul, não é? E diz assim: então o Senhor disse a Samuel: até quando, Samuel? Até quando terás dó de Saul, havendo que eu o rejeitei? Veja o que foi lido lá em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, era o que Saul teria que fazer. Se ele estava na mesma fé, na obediência, aquilo que foi determinado para ele fazer. Examinai-vos a vós mesmos, se perseverai na fé, né?
E diz mais ainda, ou não sabes vós, mesmo que Jesus Cristo está em vós? Ou Saul não sabia ele mesmo que ele foi ungido e o Espírito de Deus estava sobre ele? E vejam, louvado seja o nome do Senhor, que ele não fez essa correção, não fez esse exame. E vejam, que disse Paulo ainda, né? Se não é que estáis reprovados. Saul não fez o exame de si, porque ele estava reprovado. Ele começou a fazer as barbaridades dele. E no versículo 14, e o Espírito do Senhor retirou de Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e versículo 14. E o 14 diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Afastou-se de Saul. E Saul perseguia pessoas inocentes, perseguia Davi, perseguia as nações, perseguia os sacerdotes do Senhor, perseguia todos. Vejam, no capítulo 22 de 1 Samuel, ele matou uma cidade cheia de inocentes, todos os sacerdotes do Senhor. Ele matou a espada todos os sacerdotes do Senhor. Veja como ele estava perturbado. Veja como ele estava endemoniado. Matando, destruidor. Queria a cabeça de Davi. Porque queria apoderar-se do trono aonde Deus já tinha o retirado. Deus retirou-se dele. Deus não queria mais nada com ele. Ele era um homem reprovado por Deus. E nós vemos quantos crentes nos dias de hoje começou seu ministério como uma bênção. Hoje é um ser reprovado por Deus. Igrejas e igreja reprovada por Deus, porque desviou o foco da palavra do Senhor, desviou-se da palavra de Deus. E vejam o que aconteceu com Saul, quanto que ele ficou perturbado. Louvado seja Deus. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus. Eu queria assim concluir com o capítulo 28 de Samuel. Deus já tinha retirado dele. Veja quando os filisteus foram atacar Israel. Veja o que aconteceu. 28, primeiro diz assim: e sucedeu que naquele dia, juntando os filisteus os seus exércitos para pelejar, para fazer guerra contra Israel. Não é? Então veja bem, os filisteus se reuniram. Vamos ver aqui a parte da mensagem. Versículo 5, nesse capítulo, a palavra de Deus diz assim: e vendo Saul, o arraial do filisteu temeu e estremeceu muito o seu coração. Ele era o rei de Israel. Mas o Deus de Israel não tinha mais ele como rei. Não tinha ele. Deus tinha tirado ele do poder. Ele estava sentado lá só por cá até cumprir, até ele morrer. E vejam, no versículo 14 que nós lemos, Deus tinha retirado dele. E veja, perguntou Saul ao Senhor. Olha bem, o desviado agora voltou para o seu Senhor. E perguntou Saul ao Senhor. Eu quero que os irmãos entendam
que todos os reis de Israel, ele tem que ter do seu lado um profeta e um sacerdote. Quando o rei quer perguntar a Deus alguma coisa, é por via do sacerdote. O sacerdote ora, faz os seus ritos, não é? E apresenta o pedido do rei a Deus. Quando Deus manda a resposta, é por via do profeta. É o profeta que traz a resposta que aquilo que o rei perguntou. Assim diz o Senhor. Diz o Senhor. Então nós vemos, e perguntou Saul ao Senhor. Mas por quem ele perguntou? Por quem ele perguntou? Se ele tinha que falar para o sacerdote, olha, fala para Deus o que eu faço, eu devo ir contra os filisteus ou não, se eu devo ir para a peleja ou não, pergunte a Deus. Porém, o Senhor lhe não respondeu. Mas por que Deus não respondeu? Porque a pergunta não chegou até ele. Mas bem entendido. E por que não chegou até ele a pergunta? Porque eles mataram os sacerdotes. Eles mataram os sacerdotes. Ele matou todo sacerdote do Senhor. E vejamos, louvado seja Deus. Eu quero ler no versículo 22, versículo no 17 e no 18. Olha bem. 1 Samuel, capítulo 22, irmãos. Depois vocês confiram na sua Bíblia, bem direitinho. 1 Samuel, capítulo 22, por que Deus não respondeu a Saul? Olha aí, está aqui a resposta. Por que ele não respondeu? Porque a pergunta não chegou até ele. E disse, olha bem, versículo 22, 17. E disse ao rei a sua guarda, que estava com ele: virai-vos e matai o sacerdote do Senhor. Virai e matai o sacerdote do Senhor. Versículo 18, irmãos. Não é? Então disse o rei a Doeg, né? A um outro puxa-saco de Saul lá, não é? Vira-te, tu, e arremete contra o sacerdote. Então ele virou Doeg e Edumeu e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam efode e linho, que vestiam-se como sacerdote do Senhor. Saul mandou matar todos. Agora você veja esse cara de pau, Senhor. Os filisteus estão me atacando. Como que Deus ia ouvir se o sacerdote que levava a mensagem a Deus, ele tinha mandado matar? Ele tinha mandado matar o sacerdote do Senhor. E veja, versículo 6, né, que nós lemos, né? E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não respondeu. Não respondeu porque não chegou a pergunta até ele. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por Tubi, nem por profeta. O profeta que ungiu ele a rei, ele queria matar, que era Samuel. Samuel precisou sair fugido, escondido, para ir embora para a terra dele. E morreu lá onde ele nasceu. E vejam, louvado seja Deus. No versículo 7, então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria.
Olha, ele virou feiticeiro, virou um macumbeiro, um ungido de Deus, agora é feiticeiro, era bruxo. Foi lá consultar o demônio no centro de macumba. Louvado seja Deus. Vejam, louvado seja o nome do Senhor. O que acontece com o desviado? Como ele fica cego espiritualmente? Um homem ungido, que Deus o separou, que Deus ungiu, virou um feiticeiro, consultador de Lucifer, consultador de demônio, louvado seja Deus, dentro do centro de macumba, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, o que acontece com o desviado, o que acontece com essa negligente que abandona a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja o que aconteceu com Saul, depois se corrige, comente, vejo no Deuteronômio 18, versículo 9 até o 11, quando entrar na terra prometida, não dê seus filhos para ser oferecido como sacrifício, para morrer no fogo. Não consulte algoreiro, não consulte feiticeiro, não consulte macumbeiro, não consulte os mortos. E olha o que esse Satanás, esse Saul, ele foi fazer no centro de macumba. Eu estou falando assim porque ele tinha recebido a unção do Espírito Santo. Ele tinha sido separado por Deus. E olha onde ele foi parar, dentro do saravá, dentro do centro de macumba. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o rejeitou, Deus o afastou dele. E vejamos o que acontece com a pessoa que não louvado seja Deus, que não busca Deus, que não zela por aquilo que Deus lhe dera. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, não dá numa outra oportunidade, nós vamos falar, desenvolver o que aconteceu no centro de macumba, né? Ali com aquela mulher, como que ele foi enganado, não é? Como que o diabo enganou a Saul, né? Do que você quer? Quero ver, quero que você faça subir a Samuel, né? E tudo, né? Então veio lá um demônio com o nome de Samuel lá do inferno e veio apresentar lá para ele, lá para falar para ele, se Deus não falou por meio de profecia, não falou com ele por meio de sonho, por meios legais, conforme disse Moisés, por meio da Bíblia, Deus não ia falar com ele no meio do centro de macumba. Louvado seja Deus, através de Satanás, louvado seja Deus, desse bando de demônio, louvado seja o nome do Senhor. Então você veja, irmão, que ele foi lá consultar o diabo arrumou um diabinho com o nome de Samuel para falar com ele, louvado seja Deus. Então nós vemos, é isso que o diabo faz com aquele que desvia da palavra do Senhor. Então nós vemos, essa é a palavra de Deus, né? Deus abençoe os irmãos. Examinai-vos a vós mesmo, se o Espírito de Deus, né, continua em vós, se ele está em vós. Então nós vemos o que foi lido aqui, né? Guarda essa palavra. Segunda Crônica, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Mais o versículo 2, olha. E saiu, né? Azarias, né? Saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, né? Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Toda a igreja, olha. O Senhor está conosco, está convosco, está com todos nós. Porque Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não vá desviar, senão você perde essa unção.
e igual Saul perdeu a dele, né? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Jesus está conosco enquanto nós estamos com Jesus. Enquanto nós estamos com Jesus. E se nós o buscardes, nós acharemos. Se buscardes, o achareis. Porém, se deixareis, ele também vos deixará. Se nós deixamos de Jesus, ele também vai nos deixar. E eu quero ver como que vai fazer com a salvação no dia que ele vier, se você não está mais com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está conosco enquanto nós estamos com ele. Se nós mudamos de opinião, queremos abraçar o pecado, Deus também vai nos rejeitar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aproveitar, abraçarmos a Deus e buscarmos ao Senhor, que nós vamos encontrar. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.